Meus irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. E aproveito esse momento para externar a minha gratidão à comissão organizadora do Retiro, pelo privilégio que me dão de mais um ano estar aqui com vocês na condição de palestrante. É uma alegria enorme da nossa parte, da minha família, estar aqui. Termina um retiro, a gente já fica pensando no outro, né? Ansioso, de certa forma, que chegue o dia, né? Então, é marcante esse retiro para a minha vida, né? Desde o ano 2000 que eu estou junto dos irmãos, né? Faltei alguns retiros, mas desde o ano 2000. Então, assim, regozijante mesmo, né? Meus irmãos, são 3 dias. Nesses 3 dias, nós vamos tratar sobre o tema chamado para brilhar nas trevas, né? Deu para gravar aí o tema? Então, quero ouvir vocês. Qual é o tema? Ótimo. Serão sermões ou palestras, como assim você queira, biográficos. Nós vamos falar sobre a vida de Sansão, mostrando que ele foi chamado para brilhar nas trevas, e vamos fazer um comparativo com as nossas vidas, porque também, assim como Sansão, nós fomos chamados para brilhar nas trevas, né? Então, hoje, na parte da manhã, vamos trabalhar o capítulo 13, os versículos de 1 a 25. Então, você nunca vai desmarcar o texto, porque nós vamos discorrer em todos os versículos. E hoje de manhã nós temos como título A Luz Chamada para Brilhar. Mas à noite nós vamos continuar falando sobre Sansão, livro de Juízes, capítulo 14, os versículos de 1 a 9, e aí vamos mostrar que a luz que foi chamada para brilhar começou a apagar-se. Na segunda de manhã vamos tratar do mesmo título, mostrando que a luz que foi chamada para brilhar começou a apagar-se. Então, à noite nós vamos trabalhar os versículos de 1 a 9 do capítulo 14, e na segunda de manhã os versículos 10 a 20 do capítulo 14. Então, a luz que é chamada para brilhar, a luz que começa a se apagar. E aí, na segunda noite, vamos trabalhar o capítulo 15, a luz que está a ponto de apagar-se, versículos de 1 a 20. Na terça de manhã, nós vamos trabalhar o capítulo 16, versículos de 1 a 21, a luz que se apagou. E na terça-noite nós vamos encerrar as exposições falando da luz que voltou a brilhar. Juízes 16, de 22 a 30. Tá bom? Então vocês, olha, tem esses 3 dias aí para meditar nesses 4 capítulos. Leia, releia. É uma história, é uma biografia que vai remontando a um clímax, né? Então você vai ficando curioso para saber o resultado dessa história, certo? Então é isso. Então vamos à palestra de hoje. Qual é o capítulo de hoje? De quanto a quanto? Muito bem, muito bem. De 1 a 25. Eu vou ler apenas o versículo 5 agora. Você não vai desmarcar, porque nós vamos discorrer nos 25 versículos, certo? Mas antes da leitura, eu quero orar. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, Deus Pai, bendito, bondoso, gracioso, eis o teu filho, teu servo, estou em tuas mãos e rogo
a tua bênção. Ser gracioso para comigo, Senhor, dando-me a capacidade de poder expor a tua palavra com toda intrepidez, com toda ousadia, de forma real, verdadeira, fiel. E para isso, Senhor, eu preciso da tua unção, aquela unção que vem lá do alto, que me capacita a falar também com clareza, com simplicidade, com humildade. Dê-me a força física e espiritual. Dê ao teu povo a graça de poder ouvir essa palavra como vinda de ti mesmo. E assim, Senhor, haja quebrantamento nos corações. Que o teu Espírito conduza aquelas vidas que aqui estão, que foram chamadas para brilhar nas trevas, mas que estão se apagando, ou estão a ponto de apagar-se, ou até mesmo essa luz já se apagou. De acordo com a circunstância de cada um, Senhor, aplique essa palavra aos corações, trazendo restauração, fazendo com que esta luz venha brilhar, cumprindo o propósito pelo qual foi chamado. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A luz chamada para brilhar. Versículo 5. E esse versículo é a divisa do retiro. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Preste atenção a esse último detalhe aqui. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Como eu disse, irmãos, nesses 3 dias vamos falar sobre Sansão. Sansão é claramente o mais problemático de todos os juízes de Israel. Sansão não se conforma com a nossa ideia de um herói bíblico, de como esse herói bíblico deve ser. E para compreender, meus irmãos, sua vida, seu chamado, seu ministério, vamos iniciar analisando o contexto histórico do livro de Juízes, aonde a história de Sansão está inserida. Então, preste atenção. No livro de Juízes, notamos um ciclo que se repete de pecado, retribuição, retorno e resgate. Este ciclo está bem sintetizado no capítulo 3 aí de Juízes, versículos de 7 a 9. Se você tiver que ir para outro texto, não desmarque o texto original, capítulo 13. Então acompanhe aí Juízes 3, de 7 a 9, e veja esse ciclo de pecado, retribuição, retorno e resgate. Resgate ou libertação. Diz assim o texto. Juízes 3, de 7 a 9. 9 eu vou ler apenas a parte A. No versículo 7, nós temos o pecado. Aí vem o pecado em primeiro lugar. A rebelião contra o Senhor. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Bom, vem o pecado, agora o pecado chama a retribuição. A retribuição é a dominação estrangeira. Então, versículo 8, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele, Deus, os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Muito bem,
agora vem um retorno, em terceiro lugar, com arrependimento, pedido de libertação. Versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Bom, eles clamaram, e agora, em quarto lugar, nesse ciclo, vem o resgate, vem a libertação. E o Senhor lhes suscitou libertador e os libertou. Entendeu bem o ciclo aqui? O povo pecava, Deus castigava, o povo clamava por libertação e Deus levantava um juiz para libertar aquele povo. Muito bem. Então, e veja o que acontecia. Logo, capítulo 2 sintetiza bem, versículo 19, como se dava esse ciclo. 2,19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, Deus levantava o juiz, libertava o povo, enquanto o juiz estava vivo, o povo continuava servindo ao Senhor. Falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, do que os seus antepassados, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Assim, meus irmãos, o ciclo parecia não ter fim. Foram mais ou menos 400 anos neste ciclo. E Deus, nesse período, levantou 12 juízes. Sansão é o último juiz deste período. Então, como era o ciclo, o povo pecava, vinha o castigo, eles clamavam, Deus levantava um juiz para libertá-los, morria o juiz, eles se tornavam piores, aquela geração piores pecadores do que os seus antepassados. Vinha a mesma coisa, retribuição, e aí esse período ia de 20, 15, 10, 8, até 40 anos de castigo. Por que eu estou mostrando isso? Porque a história de Sansão, que nós vamos analisar, começa no princípio de um ciclo assim. Agora vamos para Juízes, para a gente entender. Juízes 13, 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Bom, o juiz morreu, eles tornam a fazer o que é mal perante o Senhor. Esta é a 6ª vez que no livro de Juízes diz que Israel tornou a servir a outros deuses, abandonando ao Deus verdadeiro. Então, preste bem atenção, esta apostasia da nação de Israel não era coisa má aos israelitas, era algo muito natural. No entanto, era coisa má aos olhos de Deus. Irmãos, é isso que faz o pecado ser pecado. O que importa é aos olhos de quem algo é feito. Aos nossos próprios olhos, somos sempre justificados dos nossos atos pecaminosos. Mas aos olhos de Deus a coisa é diferente. Deus vê, Deus julga e condena os nossos pecados. Deus julgou a rebelião israelita desta feita, entregando-os nas mãos dos filisteus. Os filisteus são instrumentos de Deus para punir Israel por sua idolatria. Quem entrega a nação de Israel nas mãos dos filisteus é Deus, como castigo, como punição. Versículo 1 do capítulo 13, parte B. Este aí é Deus, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha,
este é o período mais longo de escravidão no livro de Juízes. 40 anos. 40 anos é sempre um período de grande provação. Foram 40 dias no deserto, 40 anos do povo peregrinando pelo deserto, e esse tempo aqui relembra o tempo de caminhada no deserto. Nos chama a atenção agora é que, diferentemente dos ciclos anteriores, o texto que vamos analisar a partir de agora não apresenta qualquer evidência de que Israel tenha clamado a Deus pedindo libertação. 40 anos debaixo do jugo filisteu, Israel não clama a Deus pedindo libertação. Nos ciclos anteriores, em todos eles, a gente vê Israel, chega um tempo, chega uma hora que eles pedem libertação a Deus. Lá no capítulo 3, versículo 9, a gente vê isso. No versículo 15 do capítulo 3, a gente vê isso. No capítulo 4, versículo 3, a gente também vê isso. No capítulo 6, versículos 6 e 7, a gente também vê isso. No capítulo 10, versículo 10, a gente também vê isso. Mas aqui agora, não. São 40 anos de escravidão. O povo peca e é oprimido, mas ele não clama por alívio, como aconteceu nos outros momentos. Aí vem uma pergunta: por que o povo não clama por alívio? Será que se Deus deixasse mais 40 anos, eles clamariam por alívio? Não. E por que o povo não clama por alívio? Resposta: Israel havia se acomodado a uma existência pacífica com os filisteus. A situação de Israel era tão cômoda ao domínio e valores filisteus que, quando Sansão quis casar-se com uma filisteia, não houve qualquer oposição forte de qualquer das partes. As cidades filisteias estavam lado a lado das cidades de Israel, e nenhuma dificuldade havia de se ir de uma parte para outra. Sansão entrava nas cidades filisteias sem qualquer embaraço. A verdade é que os israelitas se sentiam tão confortáveis na opressão, do mesmo modo como quando eram escravos no Egito. Mesmo quando Sansão demonstrou uma enorme capacidade militar, seus conterrâneos não se juntaram a ele. O povo aceitou os filisteus como seus senhores e não desejava alívio. Dá para entender isso? Assim, Deus se vê obrigado a incitar o povo de Israel contra o jugo filisteu. Deus precisa criar uma situação para estragar o bom relacionamento entre opressor e oprimido. O Espírito de Deus vai deixar Sansão agitado, insatisfeito. Sansão vai ser o instrumento que Deus vai usar para estragar esse bom relacionamento entre opressor e oprimido. E o Espírito de Deus vai deixar Sansão insatisfeito, agitado, num estado mental. Preste bem atenção nisso. Esse estado mental vai ser provocado por Deus para gerar tensão e insatisfação entre Israel e os filisteus. É desse modo que Deus começa a libertar um povo que não busca libertação. E faz isso por meio de um libertador que não se via como tal.
um libertador que não está afim de lutar com os filisteus, um libertador que persegue as mulheres ao invés dos inimigos, um libertador que se vinga das suas ofensas pessoais ao invés de libertar a nação da sua opressão. A história de Sansão nos mostra como Deus graciosamente levanta um homem comum, cheio de fraquezas, para libertar seu povo da escravidão. Entendeu agora? Porque no início eu disse que a história de Sansão não se conforma à nossa ideia de um herói bíblico. Deus vai usar este homem de forma admirável para lembrar seu povo de que eles foram chamados para brilhar em meio às trevas. Sansão, como parte desse povo, é uma luz chamada para brilhar nas trevas. Muito bem, mas vamos deixar Sansão lá. A semelhança dele, você também foi chamado para ser luz que deve brilhar neste mundo tenebroso, apontando o caminho do reino de Deus aos pecadores, não se associando com eles, não estando bem acomodado ao redor deles, na convivência deles. Portanto, o seu chamado, assim como de Sansão, é para brilhar nas trevas. Isso implica, olhando para a vida de Sansão, isso implica um chamado para servir a Deus em santidade. Muito bem, vá aplicando tudo isso para a sua vida. Em primeiro lugar, o chamado para brilhar nas trevas implica um chamado para servir a Deus em santidade. Isso vamos ver nos versículos de 2 a 5. Então prestem atenção, olhem para cá. Quem estiver cochilando, acorde, olhe para mim. A história dos demais juízes, eu disse que foram 12. Mas você vai, se você for fazer uma pesquisa, talvez você encontre alguns comentaristas dizendo que em Israel tiveram 14, 15 juízes, porque eles consideram Eli como um juiz, considera Samuel como um juiz, considera Abimeleque como um juiz, mas no livro de Juízes nós só temos 12. Sansão é o último. Então, a história dos demais juízes começa com uma chamada específica deles, numa época específica de suas vidas. Entendeu? Então, Deus quer libertar, num daqueles ciclos, quer libertar o seu povo e vai levantar um juiz. Então, a chamada vem diretamente para ele, num tempo específico da sua vida. Mas a história de Sansão, ela é atípica. Começa a ser contada a partir dos pais, mostrando uma limitação da sua mãe, que era estéril. E aqui é que você vai perceber como essa história é maravilhosa. Porque ela não aponta para Sansão, ela aponta para Deus. Deus. Então, vejam o versículo 2. É assim que começa a história de Sansão. Havia um homem de Zorá. Zorá é uma cidade fronteiriça entre Judá e Dan. A tribo de Dan e a cidade de Zorá fazem fronteira com o território filisteu, certo? Fazem fronteira com o território filisteu. Então havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril
e não tinha filhos. Parece uma redundância aqui, né? Era estéril e não tinha filhos. O narrador quer dar ênfase na esterilidade da mulher. Isso significa que a mulher não podia agora, naquele momento, ter filhos, e nunca tinha sido capaz de dar à luz um filho. E não ter filhos naquele contexto era uma tragédia na família. Em Israel, os filhos eram um sinal de bênção de Deus, e a esterilidade era um sinal de reprovação e desagrado divinos. Era a maldição daquela mulher não ter filhos, de modo que as mulheres que não eram capazes de conceber filhos eram consideradas inferiores, inadequadas para desempenhar o propósito divino para elas na terra. É nesse contexto que Deus, inesperadamente, traz boas novas a esta família. O anjo do Senhor garante que a mulher de Manoá conceberá e terá um filho. Versículo 3. Do nada, no tempo de Deus, o anjo vai ao encontro desta família. Apareceu o anjo do Senhor. Olha, aqui é o mesmo anjo que apareceu a Gideão, que apareceu a Josué, que apareceu a Moisés, e não menos do que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho. Agora eu faço uma pergunta: será que ela não sabe que é estéril? Sabe. Porém o anjo quer mostrar que Deus também sabe. E em seguida o anjo diz: porém conceberás e darás luz um filho. Agora, note que essa narrativa, como eu disse, ela é atípica. A narrativa silencia-se sobre o desejo da mulher por um filho. Ela não fala como Ana, por exemplo, que orava, que ansiava por um filho. Não, a narrativa não diz nada. A mulher estéril, ter um filho ali era algo fantástico, é uma israelita, mas o narrador não diz nada sobre o anseio desta mulher por um filho. Silencia-se também sobre possíveis apelos da parte de seu marido por um filho, como Isaac, que orou 20 anos por um filho. Não diz nada. Não disse Manoá orava, não disse ela orava, não disse ela desejava um filho, ou mesmo não diz nada sobre qualquer observação de sua piedade de modo geral. Não diz que essa mulher era uma mulher piedosa, que ela orava, que era temente a Deus. Não diz nada. Não diz nada. Isto serve para reforçar o fato de que o levantamento desse libertador é obra da graça de Deus desde o início até o fim. O ventre estéril muitas vezes serve de ponto de partida para os propósitos de Deus. É observável que alguns dos maiores homens da nação de Israel nasceram de mulheres estéreis. Isaac, Jacó, Samuel, João Batista. E aqui o anjo aparece, a esposa de Manoá, e diz que através do nascimento milagroso daquela criança, Deus irá prover um libertador para livrar Israel do jugo filisteu. A iniciativa é unicamente de Deus. Israel está bem acomodado, nem se preocupa em pedir libertação, mas Deus sabe que aquilo não é bom para o seu povo, que aquilo foge dos propósitos de Deus para o seu povo, e Deus é que toma a iniciativa e procura essa família
uma família cuja mulher era estéril, diz que ela dará luz a um filho e que este filho começará a libertar Israel do jugo filisteu. Mas a boa notícia carrega consigo uma grande responsabilidade. É sempre assim, onde tem privilégios, tem responsabilidades. E vejam, versículos de 4 a 7, a grande responsabilidade da mãe. O anjo, ainda falando com a mulher, diz: agora, pois, guarda-te. O anjo vai mostrar que o papel dela não será passivo, certo? É como se ele dissesse: você deve cuidar do seu estilo de vida, enquanto carrega o filho no ventre e o amamenta. Até ele ser desmamado, você tem que cuidar também do seu estilo de vida. Eu vou iniciar, versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda. Que é isso, coisa imunda? São alimentos que os israelitas proibiam como ritualmente impuros e que contaminavam. Isso é uma coisa que todo israelita sabia. Não precisava nenhum anjo informar isso. Mas, veja uma coisa, o fato de que a mulher precisa ser lembrada dessa lei específica dá a ideia que essa família, de alguma maneira, sucumbiu à enfermidade generalizada de Israel. E por isso ela precisa ser lembrada daquilo que é óbvio, daquilo que é básico ali em Israel. Depois dessas prescrições, o anjo lhe dá uma excelente notícia. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás. No hebraico, o sentido aqui é: eis que já está grávida. Olha, já estou grávida. A mulher podia imaginar assim, que maravilha. E dará à luz um filho. Agora vem as regras para criar o filho. Preste bem atenção, as regras para criar o filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado, isto é, separado, dedicado, santificado. Será consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Perceba, Sansão nasce num estado permanente de santidade. E agora, olha o que vem aí. E ele, aqui é o anjo dizendo a mãe de Sansão, a esposa de Manoá. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Preste atenção a essa expressão. Sansão começará a livrar Israel. O livramento será iniciado por ele, continuará nos tempos de Eli, de Samuel, de Saul, e será finalizado por Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 5, de 17 a 25, é o ato final do livramento dos filisteus. Versículo 6. Então, depois de receber essa notícia, a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus. Escuta, um homem de Deus? Pela mensagem e pelo semblante, a mulher deduz que o mensageiro era alguém enviado por Deus. Aqui entra um pouco da intuição feminina, né? Veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremendo, tremendo. Ela reconheceu ser algo sobrenatural, impressionante. Ela não sabe discernir se é um profeta, se é um anjo. E veja que ela está falando com seu marido, dizendo isso.
E para evitar que o marido lhe perguntasse sobre isso, ela se antecipa e diz: não lhe perguntei de onde era, que o marido podia perguntar de onde era. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém me disse, olha, escuta isso: eis que tu conceberás e darás luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Será que a mulher esqueceu de dizer alguma coisa aqui? Hein? Sim. Ela esqueceu de dizer 4 coisas aqui ao marido, que o anjo falou com ela. Primeira, o reconhecimento do anjo sobre a sua esterilidade. Eis que é estéril. Ela não disse que o anjo reconheceu a sua esterilidade. Segundo, a prescrição do anjo sobre o estilo de vida que o menino deve adotar. Ela não disse nada. Terceiro, a proibição de cortar o cabelo do filho. E quarto, a missão do menino de libertar Israel do jugo filisteu. Dessas 4, qual é a notícia mais importante? A última. Essa é a notícia mais importante. A missão do menino, a vocação estabelecida por Deus para o seu filho. Como esquecer uma coisa dessa? Meus irmãos, isso prenuncia a falha de Israel em não reconhecer Sansão como seu libertador providenciado por Deus, e também prenuncia a confusão do próprio Sansão em reconhecer o seu papel como libertador. Daí a omissão da sua mãe aqui. No entanto, ela não esqueceu de dizer que ele deveria ser um nazireu consagrado a Deus até o dia de sua morte. Eu acho interessante aqui porque a menção da morte em meio à alegria do nascimento, ironicamente antecipa o sombrio destino de Sansão. Ironicamente, talvez você não saiba o que verdadeiramente significa ser um nazireu. Deixe-me explicar o que significava ser um nazireu em Israel. É fundamental você entender isso. Em Israel, nazireu era aquele ou aquela que se separava dos outros ao consagrar-se a Deus mediante um voto especial. Bom, eu quero fazer um voto de consagração a Deus. Então eu agora vou me separar, vou ter um estilo de vida separado, específico, consagrado, dedicado a Deus. E havia 2 categorias de nazireus: os que eram vitalícios, isto é, por designação divina. Esse não fazia nenhum voto de consagração, era o próprio Deus que designava ele como nazireu, e vitalício, para sempre. Sansão é o primeiro e o único nazireu vitalício especificado na Bíblia. Alguns comentaristas dizem que Samuel viveu como nazireu, porque sua mãe prometeu que jamais passaria navalha sobre o seu cabelo. Mas a Bíblia não o designa como nazireu vitalício. Diz também que João Batista, porque não bebia vinho, viveu também como nazireu, mas a Bíblia não designa. Em termos de designação, só temos um Sansão, e é o único. Então, os nazireus vitalícios, esses não faziam nenhum voto, e não eram restritos por um prazo. Sansão foi designado por Deus como nazireu para toda a vida.
tendo sido divinamente designado assim antes de ser concebido, ou nascido, porque o anjo disse que ela já estava grávida, né? Nem mesmo para sua mãe isso era um assunto opcional, visto que o filho dela seria um nazireu vitalício. O anjo ordenou-lhe observar regulamentos especiais até que a criança nascesse e fosse desmamada. Bom, essa é a primeira categoria de nazireu. O nazireu vitalício. Mas tem uma segunda categoria de nazireu, que é o nazireu voluntário. Os regulamentos que governavam os nazireus voluntários são encontrados em Números, capítulo 6, versículos de 1 a 8. E eu quero que você abra esse texto e acompanhe a leitura que eu vou fazer. Está aqui os regulamentos que governavam os nazireus voluntários. Números 6, de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, agora vem os regulamentos. Está aqui as restrições. A primeira restrição de alguém que se consagrava como nazireu, homem ou mulher, abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerás uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Bom, essa é a primeira restrição. A segunda restrição para quem fazia o voto nazireu voluntariamente. Versículo 5. Todos os dias do seu voto nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Vem a terceira restrição agora, nos versículos 6 e 7. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo, separado, será ao Senhor. Bom, preste atenção. A situação de Sansão deve ser interpretada à luz de Números 6. Observou bem isso? A situação de Sansão deve ser interpretada à luz do texto que eu li agora. Isto é, todas as regras mencionadas aqui do nazireu voluntário se aplicam a seu caso desde o momento da sua concepção, o que obriga a sua mãe a observar as prescrições até que ele nasça. Então entenda, todas as proibições do nazireado são símbolos daquilo que Deus desejava em relação à consagração daquele que se aproximava dele. Portanto, vemos na pessoa do nazireu o símbolo de alguém que entra numa situação especial de dedicação e consagração a Deus, chamado para desprender-se de tudo que é mero afeto humano, no propósito de dedicar-se inteiramente a Deus, numa profunda e eterna comunhão com Deus. O nazireu deve ter uma vida dedicada e consagrada a Deus, evidenciada numa vida para propósitos divinos. Ele vai viver para os propósitos de Deus. E no caso de Sansão, isso devia acontecer até a sua morte, do seu nascimento até a sua morte.
Isto indicava que Sansão devia ser um exemplo de santidade para a nação de Israel que estava vivendo na impiedade. Um homem separado para Deus exclusivamente para realizar uma tarefa poderosa. Que tarefa era essa? Libertar Israel do jugo filisteu, a quem Deus mesmo enviou como agentes para punir a nação de Israel por sua infidelidade espiritual. Mas agora Deus está querendo agir com misericórdia com Israel, quer libertá-lo. O pecado de Sansão foi exatamente ignorar essa verdade, deixando que os desejos da carne sucumbissem sua vocação de ser luz para o mundo. Eu pergunto, isso se aplica à sua vida? Você foi chamado para ser luz para o mundo. Você tem deixado que os desejos da carne venham sucumbir sua vocação de ser luz para o mundo? Você tem brilhado em meio às trevas? Tem brilhado na sua família? Brilhado no seu ambiente de trabalho? Brilhado nessa sociedade trevosa? Portanto, chamado para brilhar nas trevas implica que Sansão foi, em primeiro lugar, chamado para servir a Deus em santidade. Em segundo e último lugar, nesta manhã, chamado para brilhar nas trevas implica que Sansão foi chamado para servir a Deus no poder do Espírito. Que coisa maravilhosa! Servir em santidade e servir no poder do Espírito. No primeiro ponto, nós vimos isto dos versículos 2 a 7, corrigindo aqui uma informação que eu dei no início, que seria de 2 a 5, de 2 a 7, e agora, de 8 a 25, nós vamos ver o segundo ponto, chamado para servir a Deus no poder do Espírito. Onde nós paramos na história? Vocês lembram? Na narrativa onde nós paramos? Não paramos. Paramos aonde a esposa de Manoá estava, relatando a ele a visita do anjo. E que ela esqueceu de mencionar 4 coisas e esqueceu a coisa mais importante, que Deus designou o menino para ser o libertador da nação de Israel. Muito bem. Ao ouvir o relato da esposa sobre a visita do mensageiro e a mensagem que esse mensageiro trouxe, Manoá orou ao Senhor para que enviasse esse homem outra vez. Bom, a Bíblia não relata nada sobre a vida piedosa deste casal, mas aqui já podemos perceber que a nação vivia numa apostasia, numa impiedade terrível, e aqui tem alguém piedoso. E não é sem razão que Deus escolheu essa família. Então ele vai orar a Deus pedindo que envie o mensageiro outra vez. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor. Aqui eu vou abrir um parêntese. Olhe para cá. Manoá crê que tanto o mensageiro como a mensagem vinham de Deus. Isto num tempo que a incredulidade se alastrava em Israel. Isso aqui é fantástico. Ele piedosamente orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, ele imaginava ser um profeta itinerante, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Veja, a esposa não disse a ele que o menino seria nazireu. Isso era algo muito comum ali em Israel. De modo que Manoá sabia como criar um filho nazireu de acordo com a lei de Deus. Contudo, sendo que este era um caso extraordinário, um nazireu desde seu nascimento até a sua morte, e ele nunca tinha visto ou ouvido falar sobre isso, Manoá estava desejoso de saber
o que mais deveria ser feito. Se havia algo mais especial e particular a ser observado a respeito da criança. Desse modo, vemos sua prontidão e alegria para obedecer à vontade de Deus em todas as coisas. Eu quero saber se Deus tem mais regulamentos, se Deus tem mais prescrições em relação a essa criança, que é toda especial, e eles estão dispostos a obedecer. E não é sem razão que Deus ouve e responde a oração de Manoá. Versículos 9 e 10. Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Não veio a Manoá. Não veio a Manoá. Quando esta se achava assentada no campo. Preste bem atenção. Possivelmente no mesmo lugar da primeira aparição, na expectativa de que as orações de seu marido tenham sido ouvidas. Ela vai para lá, ela tem fé, ela crê. Porém, não estava ela com seu marido Manoá. Versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher e correndo, como se dissesse assim, olha, segura um pouquinho aí que eu vou chamar o meu marido. O anjo cruzou os braços e disse, pode ir. Apressou-se, pois, a mulher e correndo, noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Manoá vem ao encontro do anjo e busca certificar-se de que esse era o mesmo indivíduo que havia aparecido à sua esposa antes. Vejam, versículo 11. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu o que falaste a esta mulher? Imagina a cena assim, apontando o dedo. Ele quer certificar se é o mesmo anjo, se traz a mesma mensagem e se vem do mesmo Deus. És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Olha, resposta maravilhosa, hein? A mesma que Moisés recebeu lá na sarça ardente. Eu sou, nada mais é suficiente. Em seguida, Manoá perguntou ao anjo como deveria criar o menino. E também perguntou sobre o futuro trabalho de seu filho. Versículos 12 e 13. Então disse Manoá, isso aqui numa declaração de fé, viu, meus irmãos? Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Essa só é a resposta, não dá detalhe nenhum. Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Isto é, a criança deve ser criada como nazireu vitalício e seu serviço é começar a libertar Israel do jugo filisteu. No entanto, o anjo faz questão de citar uma regra dentre as citadas à mulher. Das regras que ele disse, ele vai citar uma. Versículo 14. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá. Que a sua esposa siga aquilo que eu disse. Como ela deveria ter o cuidado de se abster de bebidas, de tais bebidas aqui, né? Seu marido também foi instruído a não permitir que ela bebesse, que ela não quebrasse o seu compromisso. Nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará, tanto com respeito a si mesma, quanto a respeito da criança. Manoá ainda não tinha percebido que falava com um anjo do Senhor. Ele imaginava ser um profeta itinerante, alguém enviado por Deus, mas não numa categoria tão especial, um anjo do Senhor. Versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor,
permite-nos deter-te, isto é, permaneça mais um tempo conosco, e te prepararemos um cabrito. Um cabrito era uma iguaria toda especial no Oriente. E aí teria que matar, limpar e cozinhar o cordeiro. Isso ia demandar um bom tempo, né? Manoá deseja que o anjo faça uma refeição com eles, em sinal de gratidão pelo trabalho que ele teve em levar essa mensagem a eles. O anjo responde dizendo que não comeria do alimento deles. Versículo 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, ainda que eu fique aqui esperando você matar, limpar, preparar o cabrito, não comerei de teu pão. Escute agora. E se quer preparar algo, prepares holocausto. Ao Senhor o oferecerás. Afinal, o mensageiro não tem mérito nenhum. O filho prometido era uma dádiva de Deus e deveriam dar louvores e graças ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Escuta isso agora. Manoá, que aparentemente ainda estava confuso em relação à identidade do mensageiro, perguntou seu nome. Lembre-se que a esposa disse: eu não perguntei o nome dele. E ele está doido para saber o nome. Mas o anjo informou para Manoá que ele não seria capaz de compreendê-lo, pois estava além de sua compreensão entender o nome do anjo. Versículos 17 e 18. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, isto é, quando a criança nascer, te honremos, para que eles pudessem agradecer e enviar-lhe um presente. Aqui o nome implica, diga nome, cidade, endereço, CPF, tudo mais, que a gente quer mandar uma correspondência com presente, um cheque especial para você. Estou brincando aqui, né? Naquela época não tinha isso. Mas a ideia é exatamente essa. Né? Versículo 18. Perguntou-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Que é maravilhoso. Ele é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Como diz Isaías no capítulo 9, versículo 6. É a segunda pessoa aqui encarnada, aparecendo a Manoá. Se o anjo desse seu nome, Manoá não entenderia esse nome, nem também entenderia a grande obra que Deus está fazendo. Ao invés de dar um nome, o anjo divulgou sua natureza. Em sua natureza e essência, Deus não pode ser compreendido. Ele é maravilhoso. Seguindo a sugestão do anjo, Manoá sacrificou um cabrito como holocausto ao Senhor, juntamente com o sacrifício de grãos. Versículos 19 e 20. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta suplementar de manjares, isto é, de cereais, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. Preste bem atenção nisso, olhe para cá. Embora Manoá não fosse um sacerdote, e não fosse este o lugar apropriado para sacrifícios, os lugares altos agora eram proibidos, e apenas no tabernáculo em Siló as ofertas deviam ser trazidas. No entanto, tudo isso foi dispensado e Manoá foi justificado pelo que fez, pela autorização do anjo. E o anjo do Senhor, olha aí a continuação, versículo 19. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Versículo 20. Sucedeu que,
subindo para o céu, a chama que saiu do altar, daquela rocha ali, né, que serviu de altar, quando a chama subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra, numa atitude de adoração. O anjo subiu nas chamas do fogo sacrificial, fazendo com que Manoá e sua esposa se prostrassem no chão e escondessem o rosto, num gesto de submissão e adoração à presença do próprio Deus. Versículo 21. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Como foi que ele ficou sabendo que era o anjo do Senhor? Pelas coisas maravilhosas que o anjo fez, fazendo descer fogo do céu para consumir o sacrifício, ali em cima daquela rocha, subindo no meio da chama, sem ser queimado por ela, e subindo ao céu nela. Só pode ser Deus. O medo se apoderou do coração de Manoá, e ele lamentou. Veja versículo 22. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Quem pode ver a Deus e viver? Teologicamente, Manoá está correto, mas não de acordo com a lógica. A esposa de Manoá o ajuda a entender as coisas. Versículo 23. Porém, sua mulher, eu acho fantástico, porque o narrador não dá o nome dessa mulher. Nos capítulos 3 e 4, ela é citada 19 vezes. 19 vezes. Porém, sua mulher, que era mais piedosa, mais sábia e com discernimento das coisas espirituais do que Manoá, lhe disse: se o Senhor, olha a lógica, Manoá, da coisa, teologicamente você está certo, mas olha a lógica, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. O fogo que queimou o sacrifício foi o sinal de aceitação da oferta, o fogo que veio do céu. Se ele quisesse nos matar, por que aceitaria o nosso sacrifício, a nossa oferta? Nem nos teria mostrado tudo isso. Tudo isto significa a aparição do mensageiro, o fogo que consumiu a oferta e levou o mensageiro, nem nos teria revelado tais coisas. Que coisas? Isto é, a boa nova do nascimento do menino e as prescrições sobre como ele devia ser criado. Assim, a esposa de Manoá mostra a seu marido que não vão morrer. Meus irmãos, escutem isso. Eles não vão morrer porque viram Deus por intermédio de seu filho. O único modo pelo qual o ser humano pode ver Deus e viver. Não era possível morrerem e, ao mesmo tempo, cumprirem as promessas de Deus. Para que a promessa seja cumprida, eles precisam continuarem vivos. Eles viverão para ver seu filho começar a libertar Israel do jugo filisteu. Os versículos finais relatam o cumprimento do anúncio do anjo. Os versículos 24 e 25. Depois de toda a gestação, fica imaginando aquele período ali de gestação, é porque ele dá um pulo, né, do anúncio da gravidez para o nascimento. Mas você tem 9 meses ali, que coisa espetacular, como aqueles corações viveram esses 9 meses agradecidos a Deus, né, e tensos com tudo que viria. Depois deu à mulher luz um filho e lhe chamou Sansão. Olha, não é Manoá que dá o nome Sansão.
o narrador coloca a mulher numa importância tremenda, tremenda, desde o início. O anjo aparece 2 vezes a ela, não aparece a Manoá. Quando Manoá pergunta o que deve ser feito, o anjo diz: siga aquilo que eu disse à sua esposa. A mulher é quem o instrui agora com a aparição desse anjo, quando ele estava com medo de morrer. E aí o menino nasce, e quem dá o nome, que não era uma coisa comum em Israel, quem dava o nome era o pai, mas quem dá o nome à criança é a esposa. O narrador realça a importância da esposa aqui. O menino cresceu, diz o texto, olha, preste bem atenção. Nasceu, deu à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Astal. Meus irmãos, nestes 2 versículos são feitas aqui 5 afirmativas sobre Sansão. A primeira, pode acompanhar aí, ó, é o seu nascimento. Sansão nasceu, mas nasceu de quê? De uma mulher estéril, mostrando a intervenção direta de Deus, a fidelidade de Deus no cumprimento de sua palavra, a fidelidade de Deus, a sua aliança em levantar um libertador para uma nação que não deseja ser liberta. E vem o seu nome, Sansão, um nome que significa pequeno sol, porque seus pais têm a esperança de que ele seja o instrumento para dissipar as trevas da calamidade e angústia em que Israel estava vivendo. É um nome de fé, de esperança. Eu acho lindo, porque o texto não fala nada da piedade dos pais, mas as ações do pai, da mãe, mesmo nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, mostram que o casal era um casal piedoso, aonde graçava o pecado. Deus tem os seus, e não é sem razão que Deus vai ao encontro desta família, na tribo talvez mais insignificante, que é a tribo de Dan, que fazia fronteira com os filisteus. E aí vem o seu crescimento, diz que o menino cresceu, crescimento intelectual, crescimento físico, é bênção de Deus, meus irmãos. É que nós não sabemos agradecer as bênçãos de Deus que parecem corriqueiras. Se temos filhos, o natural é que eles cresçam, que eles se desenvolvam, mas eles vão crescer e vão se desenvolver de acordo com a bênção de Deus. Então, na medida que a gente vai ficando assim, perplexo com o entendimento que a criança vai tendo de algumas questões que a gente vai percebendo, isso é motivo de gratidão a Deus, olhando para o físico dele, para a saúde, para a condição do seu corpo, como vai se desenvolvendo, é bênção de Deus, e temos que ser gratos a Deus. Eu abro um parênteses aqui, o problema é que somos ingratos, não sabemos reconhecer isso. Martinho Lutero dizia, olha, se Deus, ao nascer, nos desse só um braço, e depois de 20 anos, o outro braço, aí nós entenderíamos a bondade de Deus, a gratidão de Deus. Você ter filhos bem de saúde, que se desenvolvem, que traz alegria para a família, que cresce, isso é bênção de Deus. E está aqui, Deus abençoou. A quarta coisa que a gente vê aqui são as bênçãos divinas sobre a criança, não apenas com extraordinária força do seu corpo, mas com a sua presença graciosa. A presença de Deus estava com aquela criança. E por fim, aqui, a gente vê
a atuação inicial do Espírito Santo dentro dele. Ele é chamado, separado desde o ventre para Deus. Desde cedo, o Espírito está operando tudo isso nele. E agora, eu vou ler de novo aqui o texto, o 25. E o Espírito do Senhor, quando ele cresce aqui, mais ou menos, tem uns 20 anos já, né? E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé-Dan, entre Zorá e Estal. O que é esse incitá-lo, hein? Incitá-lo é empurrá-lo para o exercício de seu papel libertador. Certo? É o Espírito que capacita Sansão a fazer o que Deus o tinha chamado para fazer. Aí vem uma pergunta. Você acha que Sansão tinha ciência de seu chamado como libertador? Não. Isso é triste, né? E ele não tinha ciência de ser chamado como libertador de Israel. Se Deus não age com seu espírito, Sansão nunca teria se envolvido com os propósitos de Deus, nem mesmo com os propósitos de Israel. E por si só, os israelitas teriam ficado satisfeitos em continuar a coexistir com os filisteus por mais 100 anos. Mas Deus tem outros planos para os israelitas. O palco está preparado para o primeiro confronto de Sansão com os filisteus. E para o início de sua obra de libertar seu povo de seus opressores. Em dias em que a piedade do povo estava se extinguindo, onde as evidências de fé eram raras, Deus levantou um pequeno sol para brilhar na escuridão. Porque tem um sol maior do que ele, que é Cristo, né? É um pequeno sol. Israel estava fazendo tudo ao seu alcance para se autodestruir. Entenda isso. Mas Deus, por sua misericórdia e fidelidade pactual, vai preservar esta nação. Deus se recusa a deixar a nação morrer. Há esperança para Israel. Deus planejou livrar seu povo antes mesmo que ele clamasse por ajuda. Deixe-me concluir. Meu irmão, esse ato divino de libertar o seu povo, mesmo antes dele clamar por ajuda, faz um paralelo com a sua ordem de salvação. Ouviu bem? Faz um paralelo com a sua ordem de salvação. Antes de você nascer, até mesmo antes de conhecer sua necessidade de ser salvo, de ser liberto, antes de clamar por ajuda, Deus preparou seu filho para sofrer e morrer por você. Cristo não era nazireu no sentido estrito do termo. Ele bebia vinho, ele tocava nos mortos e os ressuscitava. Cristo sequer fez o voto de nazireu. Ele era nazareno. Como diz Mateus 2:23. Se tinha cabelo longo ou não, é de pouco valor. Então preste atenção. A palavra nazireu e nazireno vem da palavra hebraica nazi, que pode ser traduzida para o grego como consagrado ou separado ou dedicado. Nesse sentido, Cristo era o verdadeiro nazireu. Ele voluntariamente se separou para o exclusivo serviço e honra de seu Pai. Por ser perfeitamente puro de todo pecado, ele agradou ao Pai em sua vida e em sua morte.
Ele manteve o seu voto, ele não quebrou o seu voto para cumprir a lei de Deus. Voto este feito na eternidade, juntamente com o Pai. Ele manteve o voto como cumpridor da lei, manteve o voto como sendo ele próprio o sacrifício, manteve o voto como fiador das nossas dívidas e como o nosso intercessor. A coisa maravilhosa é que ele vive para sempre, morreu, ressuscitou e vive para sempre, para fazer intercessão por você. Como diz Hebreus 7:25, ele está à direita de Deus Pai e intercede por você. Você crê nisso? Essa certeza, meu irmão, é que lhe dá esperança e encorajamento em meio às lutas do tempo presente neste mundo em trevas. Nas relações que você tem que ter com outras pessoas cujo os corações estão em trevas, dominados por Satanás. Como Sansão, você é um nazireu, separado deste mundo para Deus, desde o seu chamado. Você é chamado para refletir a luz de Cristo em um mundo de trevas. Deus apenas não lhe chamou, Ele também lhe capacitou, lhe instruiu e lhe fortaleceu para cumprir sua missão. Deus lhe chamou para brilhar com a luz que Ele mesmo lhe deu. Por si só você não tem essa condição. A pergunta é: você tem desperdiçado o que Deus colocou em suas mãos? Você tem deixado de ser uma lâmpada ardente e brilhante para iluminar os outros com o seu exemplo? Você tem deixado de apresentar um testemunho vivo da graça e do poder de Deus, assim como Ele deseja em sua vida? Sim. Sim. Você tem tido uma vida cristã sem santidade, sem consagração, sem cumprir o propósito pelo qual você foi chamado? Você se acomodou à cultura dos filisteus, ao estilo de vida dos filisteus? Você se acomodou a uma existência pecaminosa, como se fosse algo muito natural? Quando você foi chamado para viver em santidade? Sim. Então eu quero te dizer, confesse a Deus agora que você não tem perseverado no caminho da santidade, honrando o propósito para o qual foi escolhido. Confesse a Deus que tem falhado em cumprir o seu chamado de brilhar nas trevas. Faça isso agora, pois a confissão de pecados nunca é sem esperança. Não pense que é tarde. Entenda, não importa o quão terrivelmente você tenha falhado. Sua posição diante de Deus não se baseia em nada que você faz ou deixa de fazer, mas ela se baseia totalmente nos méritos de Cristo. Creia nisso e não se desespere. Não pense que é o fim. A graça restauradora de Deus se manifesta de forma mais clara nessas horas. Mesmo que você se sinta sozinho, incapaz de recomeçar numa vida de santidade, de dedicação, de consagração, a luz que vem do Senhor nunca se apaga em definitivo. Que saber isso, o faça agora, nesta manhã, renovar os seus votos e renovar a sua esperança, de modo que você seja uma chama viva em meio às trevas deste mundo. Que Deus nos abençoe.
Amém. Amém.